E aí veio pandemia, virou 2020, veio a pandemia e começaram-se as lives. E aí começou a melhorar. Eu entendi assim, as igrejas estão tão sem assunto e não está tendo culto, então vamos fazer live. Então, durante 6 meses de 2020, durante a pandemia, eu fazia 3, 4 lives por semana. Às vezes 2 por dia, eu estava amando aquilo ali. E aí foi melhorando. Final de 2020, os eventos presenciais melhorou bastante. Conheci o Anderson Silva, que me chamou para trabalhar com ele no Feminaria, Altair no Machonaria. Virou 2021, tem o trabalho dele, Nossas Histórias Curam. Ele também me colocou como responsável pelo estado do Rio. Então, chega muito caso de abuso sexual, abuso espiritual, abuso moral de liderança. Daqui do Rio chega para mim, vai para ele, depois ele manda para mim. E aí foi expandindo o trabalho. O que eu costumo dizer da violência doméstica, desse tema, ele é um fio do novelo. De um caso de violência vem a pedofilia, vem a corrupção, vem a lavagem de dinheiro, vem o tráfico de crianças, vem o tráfico de mulheres, e daí para baixo. Nossa, é muita coisa. Respira, Vaza. No nosso meio. Sim, Como sim, assim? sim. Deixa eu falar desse assunto. Na minha igreja não, mete o pé. Não é mete o pé hoje. Sai da minha igreja. Fazendo acepção de pessoas, irmão. Meu Deus, que pesado. Você não sentiu, não é fazendo acepção, é não. tomando a igreja de quem? Tomando a igreja. Tomando a igreja. Eles são donos, né, pastor presidente? Senhor, fala aí, Big Boy, tá com a mão pronta. Eu queria exatamente fazer essa pergunta. A senhora ouviu isso da parte feminismo de uma líder de igreja? Uma líder de mulher. Mano. Que Mulheres. prefere mulher uma apanhando. mulher que apanha e oprimida, que ela possa discipular, do que uma mulher divorciada. Não é nem morta. O que acontece? É a divorciada. Qual a nossa visão disso? É a mulher divorciada. Quem é a mulher divorciada no contexto cristão? Aquela que se separa, aquela que... A tola, a fracassada, a que não orou direito, a que não segurou o marido. A mulher divorciada, ela é conhecida dessa forma. Então, uma mulher que apanha, que sofre, ela já sabe desse título. Então, ela prefere ficar num casamento assim, não denuncia, não pede ajuda, porque ela tem medo, na verdade, de ser a divorciada. E a liderança sabe disso. Então, vai no foco que você não pode se divorciar, porque Deus odeia o divórcio. Vamos orar mais, ele vai mudar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer um jejum, e ela vai ficando naquele ciclo de violência, acreditando nisso, que não vai acontecer. Evitando-se o divórcio, que eu entendo que é o pecado. Sim, Deus odeia, mas Deus odeia também, e muito mais, a violência. Exatamente. O motivo que dá o divórcio, a violência, o tapa, o xingamento, o estupro, isso Deus odeia. O divórcio é a consequência disso. Isso aí. E Deus pode restaurar a partir disso, a partir do divórcio. O divórcio salva vidas. Literalmente, mas a religiosidade diz que não. Pois é. A religiosidade diz que você tem que ficar apanhando. Não fica apanhando. 190. Tomou o primeiro tapa, liga um 90. Sai de dentro de casa, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Marcos. O pastor presidente, todo respeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. A religiosidade diz que separar é pecado, o divórcio. E o marido violento? Então, cara, o que a Bíblia... Interessante que ela iniciou o podcast, ela falando sobre estudar, buscar conhecimento, cara. Porque a maioria das pessoas sofre, cara, porque não querem buscar conhecimento, não conhecem seus direitos, nem dentro da igreja que eles estão. O Deus que eles servem, eles não conhecem a palavra do Deus que eles servem. Olhando para o outro lado, né? Os pastores são os deuses, né? Meu Deus. Se o cara fala aqui coloca uma situação dessa, ele é o Deus da igreja. Ele é o Senhor da igreja. E Malaquias fala muito sobre isso, cara. E olha que eu estou falando de um livro da Antiga Aliança, um livro da lei. Eu não estou falando do Evangelho, estou falando de um livro. Olha só o que diz Malaquias 2,16. Porque o Senhor Deus de Israel, o Senhor disse que ele odeia o divórcio. Foi isso que passaram para essas mulheres. Só que não leram o texto todo. Porque ele também odeia aquele que usa de violência. Ele odeia o divórcio, que ela falou. Sim. Mas também odeia o homem violento.
E é incrível que é o seguinte, né, pastor? Não, é o mesmo texto. Mesmo texto. É o que eu tô É a falando, é mesma versículo coisa, seguinte, é. né? Mas eles param onde Não, eles mesmo param. texto. É. Eles usam o que convém a eles, cara. Exatamente. Doutora, nessas